O São Paulo tem salários atrasados? Vídeo de hoje do canal do Nicola responde a pergunta e fala também, te atualizo também sobre o São Paulo que pode eliminar o rival Palmeiras e responde a respeito do suposto interesse do Vitória em Sabino. Tem também as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações para falar sobre o São Paulo, que tem a chance de eliminar o Palmeiras do Campeonato Paulista. É que o Verdão não depende apenas de si para passar para a próxima fase, ele vai precisar que Ponte Preta e São Bernardo tropecem. E Ponte Preta e São Bernardo são justamente os dois próximos adversários do São Paulo no Campeonato Paulista. Como o Tricolor empatou com o Palmeiras em 0-0 nesse domingo, no Allianz Parque, já dá para dizer que o São Paulo está classificado para a próxima fase. E se o Novo Horizontino não vencer nessa segunda-feira o Mirassol, em jogo que fecha a rodada, já vai dar para cravar também que o São Paulo será o primeiro do seu grupo. Porque vamos imaginar que o Novo Horizontino empate, ele vai diminuir para 3 a diferença ou a desvantagem dele em relação ao São Paulo. Mas ainda que vença nessa última rodada, o Novo Horizontino só vai fazer mais um jogo e o São Paulo perca suas duas partidas, os times terminam empatados, mas com o São Paulo com mais vitórias. Ou seja, se o Novo Horizontino não vencer nessa noite, o São Paulo não precisa mais de pontos para se classificar. E muito torcedor do São Paulo nas redes sociais está fazendo campanha para que o Tricolor use time reserva e com o Jandrei no gol para a partida de quarta-feira no Morumbi contra a Ponte Preta. A Ponte é hoje o time que dá mais chances de o Palmeiras se classificar, só para vocês entenderem a situação do grupo. O São Bernardo tem 22 pontos, é líder da chave, e se conseguir um empate nos dois jogos que ainda faz, contra Portuguesa e São Paulo, ele não pode ser alcançado pelo Palmeiras. O Palmeiras até chegaria aos mesmos 23 do São Bernardo, mas perderia no número de vitórias. Ou seja, restaria apenas ao Palmeiras a chance de ultrapassar a Ponte Preta. Hoje o Palmeiras tem 17 pontos, a Ponte Preta tem 19. Se a Ponte vence o São Paulo, ela vai para 22 e fica bem perto da classificação para a próxima fase. O Palmeiras, o atual tricampeão paulista, ficaria de fora da primeira fase do Paulistão pela primeira vez desde 2010. A saideira sobre o São Paulo. Especulação de que Sabino pode trocar o tricolor pelo Vitória não confere. Conversei com o Luiz Taveira, empresário do jogador, e ele me assegurou que nem existe proposta e que o Sabino não tem nenhuma intenção de sair do São Paulo para jogar em outro clube brasileiro. Depois da partida contra o Palmeiras, Zubeldia foi pelo mesmo caminho, afirmando que gosta demais do Sabino e que não pretende liberar. Bora falar agora sobre salários atrasados no São Paulo. Existe alguma coisa nesse sentido? A especulação surge a partir da péssima fase do Tricolor, que vem de 4 jogos sem vitória. Um triunfo nas últimas 6 partidas foi aquele 4-1 contra o Mirassol. A sequência mais recente de 4 jogos sem vitória tem tropeços difíceis de se aceitar, como a derrota para o Red Bull Bragantino, que era um dos lanternas, como os empates contra a Inter de Limeira e Velo Clube, que estão entre os piores times do Campeonato Paulista. O único resultado que se salvou foi o empate em 0-0 contra o Palmeiras no Allianz Parque nesse domingo. Diante desse cenário, começam a buscar explicações e também suposições, como essa de que há salários atrasados. Mandei mensagem para uma pessoa do São Paulo para entender o que há de concreto nisso. E a resposta foi, abre aspas, os salários estão em dia. A única coisa pendente é uma premiação, mas já existe uma discussão com os líderes do elenco em relação à data para esse pagamento, fecha aspas. Tricolor admite que deve prêmios do Campeonato Brasileiro do ano passado e que ainda não foram pagos por conta de uma enorme dificuldade com o fluxo de caixa, mas que assim que essa negociação for concretizada, o São Paulo se encarregará de fazer a quitação para zerar suas pendências com o elenco. Salários estão em dia. Direitos de imagem atrasaram com enorme frequência em 2024. Por direitos de imagem, entenda aquela parte que não é registrada em carteira e cuja incidência de impostos é menor. São Paulo segue com muitos problemas financeiros e hoje tem um elenco mais caro do que está previsto no seu orçamento. O Tricolor não pode, em 2025, ferir o orçamento sob o risco de perder aquele fundo de investimentos que pretende captar 240 milhões de reais no mercado. Do Nicola, o Zubeldia cai ou não, Zé? No vídeo de hoje cedo eu estava contando que a única chance de o Zubeldia cair era diante de uma goleada catastrófica, um 4-0, aquela coisa meio desmoralizante. Com esse empate, ele tem uma sobrevida, mas o que vai rolar vai ser uma avaliação do trabalho dele no fim do Campeonato Paulista, tá bom? Nicola, quando o Wendel vai estrear e o Zubeldia cai? Não cai, tá? Dá para cravar que o Zubeldia não cai, depois desse empate hoje.
A única chance de demissão seria em caso de uma derrota catastrófica. Sobre o Wendel, ele se apresentou na semana passada, foi relacionado para o jogo contra a Inter de Limeira. Cara, agora depende única e exclusivamente do Zubeldia. Ele não vinha jogando em Portugal por opção do técnico, mas não é o cara que está em pré-temporada nem nada disso, né? Então, assim que o Zubeldia quiser, ele pode colocar o lateral direito brasileiro, tá bom? Qual é a informação que o São Paulo deve salários para o elenco? Procede ou já foi regularizado o pagamento? Luiz, assunto importante, estou printando a sua mensagem, tá? E vou repassar agora mesmo para uma fonte tricolor em quem confio bastante. Vamos ver se a gente consegue alguma atualização. Mandei aqui, tá? Assim que tiver qualquer confirmação, já conto para vocês também. Pergunta se o São Paulo pretende deixar o patrocínio só na frente do uniforme, já que outros clubes grandes são só na frente. Não, Max, o São Paulo precisa desesperadamente de dinheiro. E quanto mais possibilidade de receita, melhor a situação. Certamente o São Paulo vai abrir precedentes para mais propostas, para mais acordos, tá? Jean Gomes quer saber se existe a chance de o São Paulo contratar pelo menos mais um meia articulador ou um atacante de virada de campo. Melhor programa esportivo do YouTube. Obrigado, Jean, pelas palavras. Não tem chance de o São Paulo contratar mais reforços. Crise financeira no São Paulo sem precedentes. Muita dificuldade, tá? Diante desse cenário, hoje, o que o São Paulo precisa é reduzir custos. Se pintasse proposta por jogadores de salário alto, seria importante para o São Paulo baixar o custo. Isso porque, só para você entender, com o advento do FDIC, aquele fundo que vai captar 240 milhões de reais para o São Paulo nesse ano para pagamento de dívidas, o São Paulo precisa seguir a risco o orçamento. E hoje o São Paulo está acima do que está orçado para o departamento de futebol. Boa noite, Nicola. O salário no São Paulo está atrasado? Se o Mar, vamos começar respondendo essa, eu nem preciso mandar a questão, porque já haviam me feito essa pergunta na live do final de semana, eu repassei para uma fonte do São Paulo e a resposta foi, abre aspas, quer ver, eu estou abrindo aqui a mensagem, porque eu vou ler o que a pessoa escreveu, tá? Salário em dia, embora tenha premiação que está sendo acertada. Estão acertando uma data para pagar em conversa com os líderes do time, está tudo calmo em relação a isso, tá? Então, essa sequência ruim de resultados do São Paulo, são 4 jogos sem vitória, nada tem a ver com salários atrasados, tá? A única pendência é de prêmios relacionados ao Campeonato Brasileiro do ano passado, mas o São Paulo alega não ter problema nenhum em relação aos jogadores. Família, ficamos aí, vamos com o giro de notícias do maior clube do Brasil, São Paulo. O Wendel fica de fora dos jogos principais do São Paulo e estreia adiada tem data para acontecer. Segundo apurou aí o Bola VIP do Brasil, o Wendel deve jogar em São Paulo e Ponte Preta para começar a ter ritmo de jogo com o Zubeldia. O Wendel deve jogar em São Paulo e Ponte Preta na próxima rodada. O elenco do São Paulo deve ter o Wendel como opção pela primeira vez no duelo contra a Ponte Preta. O confronto acontece na próxima quarta-feira com a bola rolando a partir das 9h30, no horário de Brasília, 9h35 para ser mais específico. O lateral esquerdo foi anunciado no último dia 4 pelo São Paulo. O Wendel defendia as cores do Porto. Antes de assinar com o tricolor paulista, ele tem a chance de mostrar o serviço agora mesmo. Antes, o atleta esteve no futebol português por 4 temporadas e atuou em 109 partidas, marcou 4 gols e serviu 9 assistências. Ele também chegou a jogar por muitos anos no Bayer Leverkusen. Wendel viajou com o elenco, mas não jogou. Então é isso, rapaziada. Se você gostou do conteúdo, chega aqui deixando seu like, se inscrevendo no canal, ativa o sininho de notificação. Vamos ficando por aqui, um grande abraço no coração, segue pra mais. Até o próximo vídeo. Vamos que vamos.